harmonia. Vitimados por variadas pressões, o homem e a mulher odiernos desconcentram-se, experimentando desequilíbrios emocionais e orgânicos, que se agravam na razão direta em que buscam um mecanismo de evasão. Dá uma paradinha aqui para a gente falar aqui do estudo de ontem, que foi exatamente sobre isso. Miramês vem colocar ali o médium perfeito. Aí, quando acabou o tópicozinho, cheguei e falei, é interessante, ele coloca aqui já um produto pronto, ele está falando ali de uma situação pronta. E para chegar a esse ponto de perfeição, de benevolência extrema, como é que faz? Por que a gente que está estudando aqui há quantos anos, qual é o mais novo daqui, deve ser eu, a gente está aqui e tropeça. O porquê disso? Aí eu coloquei, a gente estudou aqui energias, o que é a cocriação ali? É você entender, mas não entender falando, querendo e se sentindo. Aquele sentimento cria uma energia e aquela energia vai alimentar o vórtice de criação, que lá na frente, na hora que tiver com aquela energia toda ali preparada para cocriar, vai cocriar. Só que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a gente está cocriando de forma inconsciente e não consciente. É o orar e vigiar. Então, o inconsciente, a gente está aqui nesse estudo, chega ali, começa a discussão, ou quando entra para esse lado do inconsciente, a gente entra para o lado vitimizado. Eu não estava criticando, eu estava dando só um posicionamento de como poderia ser melhor. Eu não estava criticando. Mas aí é que está, você está falando da vida do outro, que o outro às vezes nem te conhece, Bolsonaro, Lula, não sei, nem te conhece, mas você está falando coisas dos outros e você está criando energia em você, não é nos outros. Aquele distante, então, nem te viu, nem te conhece, e não vai ter nunca essa influência energética. Por mais que a gente fala da macumba, não tem. Se ele não está nem consciente, aquilo não chega nele. Então, você criou a energia para você, não foi para o outro. Você vai alimentar o teu vórtice, não do outro. E você vai cocriar situações desconfortáveis para você, não para o outro. Porque você todo nesse universo de introdução, de introspecção tua perante o outro, você que criou para você. Você vai falar, pô, estou só levando, sabe por que é isso aqui? Sabe por que é isso aqui? É por causa daquilo. Não, é por causa do nosso dia a dia. É por causa do nosso dia a dia. Eu criei aquilo. Agora, aonde que estava? Estava na hora que eu estava inconsciente. Não na hora que eu estava focado, é o orar e vigiar. Então, vamos continuar aqui, senão, quem quiser saber mais, ouve o estudo de ontem. E também botei no grupo a mensagem já desse assunto, não sei se alguém aqui ouviu, da médium falando sobre esse tema aí. Ali a médium recebendo a entidade, os Eibrians, que não é uma consciência, são um coletivo de consciências. A sua realidade é feita de anestésicos, graças aos quais se embriagam no prazer, como se a vida fosse um parque de diversões sem fim. Naturalmente, o meio social exige uma grande carga sobre o seu emocional, resultado, sem dúvida, das próprias constrições mentais e comportamentais a que se entregam. Além dessas ocorrências, fatores diversos que procedem de outras existências contribuem para o desequilíbrio, induzindo-os às fugas dos compromissos que não querem honrar.
seja porque o dever constitui-lhe motivo de amargura e desagrado, ou porque a educação que recebem ainda estabelece padrões de felicidade que não correspondem à verdade. Assim, as pessoas afadigam-se pela posse de coisas e valores transitórios, esvaziando-se das qualidades ético-morais que proporcionam a harmonia, sempre colocada em plano secundário. Dá-se excessiva importância à aparência, com desprezo pelo conteúdo, e o palco das ilusões, onde brilham a cada instante, exibe também aqueles que desfalecem, que se arruinam, que tombam, que enlouquecem. Prosseguem-se, em consequência, no círculo vicioso das buscas perturbadoras, com desdém pelas conquistas íntimas que tranquilizam, e surgem as terríveis pressões psicossociais, sociais econômicas, sociais morais, com tal desconsideração pela criatura humana em si mesma. Os prejuízos avultam e escasseiam os triunfos íntimos. A sociedade cambaleia, porque os alicerces sobre os quais se levantam são movediços e frágeis. Quem desperdiça recursos amoedados passa necessidade. Quem desperdiça afeto experimenta solidão. Quem desperdiça oportunidade perde precioso tesouro de difícil recuperação. O dinheiro mal barateado se reconquista, os afetos desgastados se refazem, porém a oportunidade perdida não volta mais. Surgem outras ocasiões, todavia, não em circunstâncias iguais, nem em condições semelhantes. Pensando em situação de muitos companheiros de jornada terrestre, em aturdimento, conflito e desar, escrevemos as páginas que agora enfeixamos no livro. São minutos de harmonia que podem ser vividos enquanto forem lidas, facultando prolongamento em hora de paz futura. Selecionamos alguns acontecimentos e situações do cotidiano, apresentando o seu lado melhor e sugerindo comportamentos sadios, a fim de que a alienação e a desarmonia não entorpeçam as vidas, que se farnarão sob tais dolorosas e altríveis conjunturas. Momentos de harmonia são propiciadores de vida em abundância. Momentos de harmonia tornam-se fatores decisivos para a felicidade. Momentos de harmonia transformam-se em melodias de paz, dignificando a vida. O oceano é feito de gotículas e o universo de partículas. Os momentos de harmonia são relevantes para o triunfo do ser humano sobre o seu passado, o seu presente, contribuindo o seu futuro. Recebamos a singeleza de nossas páginas, a repetição de alguns conceitos, a falta de criatividade e mesmo de novidades, muito ao gosto de inúmeros críticos. Dirigimos, no entanto, o nosso trabalho aos que se encontram em desequilíbrio, inarmônicos, esperando desse modo contribuir de alguma forma para eles se encontrarem, removem-se e harmonizam-se, por fim, recordando-nos do Mestre,
conclamando-nos a ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, todavia capaz de propiciar imensa aventura. Joana de Anjos. Assim seja. Eu não fazer a prece no sócio, não. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez te agradecemos pela essa oportunidade que vós está nos concedendo de estarmos presentes nesse lar de caridade geral do Retiro. Que todos aqueles que estamos aqui presentes, seja reencarnado ou desencarnado, que nossos pensamentos possam estar voltados para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da fé e da bondade. Sabemos, Deus, que temos muito ainda a trabalhar para a seara do bem. Que nós sabemos aprender a dividir o nosso pensamento e nossa razão. Deus, te pedimos pelo nosso planeta Terra, pelas dificuldades que muito pouco desse planeta está passando. Mas vós, Deus, vós é amor, vós é poder, vós é tudo dessa tua criação, que nós, nessa humilde pedido, pois também somos pecadores, talvez muito mais do que aqueles que às vezes nós julgamos no dia a dia. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez pela essa oportunidade, que possamos passar a palavra aos nossos irmãos que dirigem o trabalho nesse lar tão maravilhoso. Que assim seja. Deixa eu marcar a página aqui, lembrar aqui. Eu trouxe um livrinho, Método de Autocura. Esse livro aqui é essa Luzia Helena Matias Arruda. Ela fez um livro falando do livro da Joana de Ângeles, é o Plenitude. Eu tenho 2 livros dela, não sei se é repetido ou se um é número 1 e número 2. É um livro interessante que ela veio falar de métodos que ela adotou do livro da Joana nos pacientes dela. A autocura em 5 fases, um negócio desse, que é o método dela. Ela vem explicando no início. Eu separei um pedaço de um capítulo, que é bem grande, né? Eu separei um pedaço pequeno aqui, que é cultivar sentimentos curadores. Ela fala um pedacinho aqui da Joana. Não falo dele, deve ser esse livro, né? Plenitude. A maioria das enfermidades se origina na área emocional, como efeito do desequilíbrio de energia, transferindo-se para o psiquismo ou o físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. Deixa eu ver aqui até onde vai isso aqui. O papel das emoções na vivência dos desafios O papel das emoções na vivência dos desafios da existência é indiscutível e tem merecido a atenção de estudiosos do comportamento, dos pesquisadores na área médica e, como não poderia deixar de ser, de Joana de Ângeles em suas abordagens psicológicas, entre as quais se inclui o processo de autocura. Muitas vezes, momentos difíceis resultam de anos, vidas inteiras de sentimentos mal resolvidos que foram somando complicações na natureza múltipla ao longo do tempo, eclodindo, afinal, na doença física, emocional ou ambas. Mesmo
as experiências de perda de pessoas queridas, de separações traumáticas, no que diz respeito ao sofrimento e suas consequências. Depende do patrimônio emocional acumulado pelo indivíduo. Por tal motivo, apesar de não constar como um passo propriamente dito do capítulo 11 do nosso livro de base, Plenitude, é o livro da Joana Plenitude, a reflexão sobre as emoções perturbadoras permeia toda a obra de Joana de Ângeles e tem, como foi dito, merecida a atenção dos estudiosos da saúde integral de múltiplas áreas do conhecimento, sendo o próprio objeto de estudo da medicina psicossomática, com o nome de sentimentos que curam. Uma proposta de trabalho das emoções, sentimentos e posturas mentais foi incluída no método de autocura para que, a partir do diagnóstico do que gera e alimenta a doença e o sofrimento, se possa buscar a experiência positiva que se lhe propõe, fortalecendo o ser integral, com vivência portadora de saúde e bem-estar em qualquer situação existencial que este se encontre. Dá uma paradinha para falar sobre isso aqui. Esse estado de somatizar essas doenças psicossomáticas, né, que saem de dentro de você, isso aí, muitas das vezes, é essa avaliação em cima do vitimismo. Não, eu não. Eu, um cara que estou lá no centro, que estou atuante, ou estou lá na minha religião, que faço isso, faço aquilo, isso é um resultado do pensamento polarizado. Se você é bonzinho, você vai ganhar o pagamento do bonzinho. Se você é malzinho, você vai ganhar o pagamento do malvado. E você não cocria coisas polarizadas, você cocria a energia que você está trabalhando ali. Só que como a maioria das energias é inconsciente, aquele que não trabalha essa atenção, esse orar e vigiar, essas energias começam a cocriar coisas que você não sabe. E você começa a entrar na vitimização. O problema é meu pai, o problema é minha mulher, o problema é meus filhos, o problema... Não, o problema é você. O problema é você. Você que não está centrado. Você que não está entendendo que você faz uma leitura e se colocando fora da situação. Você que é a situação. A leitura que tu está fazendo é um aviso para você se centrar, entender que você está fora de tudo aquilo que tu está vivendo. Tu está se colocando por fora e está dizendo a culpa é ali, a culpa é aqui, a culpa... Não, aquilo vem porque você cria aquilo. Mas de repente isso aí não pode estar escrito que vai acontecer na tua vida e você pode usar travas para que isso, o dano causado seja menor, justamente em função dessas travas que você cria na tua vida para isso. Às vezes pode vir na tua vida, aquilo ali está escrito na linha da tua vida que aquilo ali vai vir. Mas você tem travas que você pode criar para que o dano causado seja muito menor. Vamos Porque você vê só, você falou um negócio aí no primeiro livro sobre harmonia, a situação de harmonia. Quem não parte para a guerra sempre vai trabalhar naquela situação, que tem a guerra ali na tua frente e você vai ver a harmonização que você já tem dentro de você para você causar. A mesma coisa o cara que não tem um conhecimento profundo, e ele vai sempre procurar o âmbito da guerra, mas que é a melhor coisa para ele. Estou falando de uma pessoa inconsciente e tu está falando de uma pessoa consciente. Pô, mas aí fica difícil de você julgar o que é inconsciente. Não, o que é inconsciente tá você criou a meta, eu quero chegar ali, mas eu vou para lá. Isso é inconsciente. Fica difícil. Se eu me digo, eu vou para ali, mas não, eu vou para ali agora, nessa hora, mas daqui a pouco eu estou indo para lá. Isso é inconsciente. Porque a tua emoção te levou para lá. Mas o teu consciente está lá, não, era ali, ó. Isso.
Agora, se tu predisposto, já está consciente. É aquilo que eu quero. Então eu quero me arrebentar ali. Se vai para a guerra, se tu vai para a guerra, é porque você está contra a proposta dali. E para que tu vai para ali? Sai do terreno. O ser humano, eu dá acho trabalho. que ele é formado na essência dele meio a meio. Meio a meio emocional e meio a meio racional. Todo mundo. Aí você vai ver um conjunto de coisas, qual é o que você vai querer seguir, ou emocional ou racional. Aí você quer dizer, não, vem cá, se eu seguir, você tem um pensamento rápido, se eu seguir por isso aqui, por emocional, vai acontecer isso, 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 meu ombro vai doer. Se eu seguir isso aqui pela razão, eu vou perder aquela emoção dali, mas eu vou... Tá entendendo? Qual é o problema? É que tu está pedindo aqui agora. Não. A gente aqui é uma casa que crê num processo evolutivo. Então não tem que... E você também diz que isso aí faz parte da evolução. Não, você é evolutivo. Não, aí é em que... Toda experiência, Mas seja em que negativa ou posição positiva, tu está você nessa tem escala da evolução. evolução? Eu acho que toda experiência sendo negativa ou positiva faz parte da Que evolução. parte da escala você está? No segundo degrau ou no penúltimo, no meio? Aí é que está, a gente já saiu de um patamar, a gente está querendo aqui equacionar esse problema do problema como vou chegar lá do outro lado. A gente não está preocupado com aqui agora. Como é que eu vou chegar na parte espiritual? Mas aí até chegar do outro lado você vai ter experiência pra caramba, porque você não sabe se o outro Não, lado mas pode é ser que- agora ou pode ser quando Não, sair mas daqui. o agora é que é o importante para o outro lado. Não é Eu o acho que ontem, quando- não é o amanhã, o agora é que é o importante. Eu acho que quanto mais cedo você for pegando essa situação de você, as experiências e você tirar... porque o que acontece? Das experiências negativas você não vai fazer mais, você não vai repetir o erro. Porque aí repetir o erro já passa a ser Mas burrice. deixa para lá, vamos continuar aqui, que isso aí vai ser correr atrás do rabo. Nunca vai pegar e vai ficar correndo. Não se trata de negar as emoções ditas negativas, mas de buscar integrar o aprendizado realizado em sua vigência em busca por climas mentais favoráveis às mudanças positivas indispensáveis. Não sei se você entendeu, mas eu acho que explicou muito do que a gente está discutindo. Pode repetir esse... Perdão? Não se trata de negar as emoções ditas negativas, mas de buscar integrar o aprendizado realizado em sua vigência a uma busca por climas mentais favoráveis às mudanças positivas indispensáveis. O painel de emoções perturbadoras é vasto e interconectado e não tem, evidentemente, a simplicidade do ou isto ou aquilo. Logo, a relação que será elencada aqui tem apenas o objetivo de facilitar a cada um que se aproxima do método a identificação daquele problema mais proeminente em si mesmo, otimizando seu esforço de autocura no sentimento de objetivo almejado, que é a saúde. Que o amigo leitor possa percorrer esta singela reflexão e identificando os sentimentos adoecedores mais frequentes em seu ambiente psíquico, possa cultivar seu respectivo antídoto emocional pelo esforço da vontade, com crescente entusiasmo e alegria pelos resultados que inevitavelmente irá experimentar. Será possível garantir que todos terão, caso se expliquem com afinco resultados positivos? Vou repetir. Será possível garantir que todos terão, caso se apliquem com afinco resultados positivos? Admiráveis mestres e instrutores da humanidade, cujas missões podem ser resumidas no esforço de ensinar os seres humanos a transformar os sentimentos adoecidos em saudáveis. Garantem que sim. É o que diz, por exemplo, Nuno Cobra do Alto, de sua vasta experiência transformando vidas com seu método.
cujo ponto de partida é justamente mudar o clima mental de descrença em si mesmo em que se encontra o paciente. E é interessante esse mudar clima mental. Como é que se faz isso? Como é que a gente está falando aqui da materialização inconsciente? Por que eu dei esse mole? Por que eu vacilei e comecei a entrar em problemas? O vizinho está discutindo, eu só ouço um pouco do contexto ali e já dou meu ponto de vista. Já isso, eu não tenho nada a ver com aquilo. Para que eu fui ali? Que Zé Ruela. E aí a gente tem que se entender que a gente está viciado na fofoca. A gente tem que colocar isso, chamar sou eu. Eu estou viciado na fofoca. Ah, eu vi um comentário na televisão e eu já estou discutindo no barco todo mundo. Aqui, eu estou viciado na fofoca. E qual é como é que eu saio desse vício? Meditação. Eu comprei agora, eu não sei se eu falei para vocês, eu comprei, fui na casa de artigos religiosos, comprei uma porção de contas lá. Cara, 50 centavos uma, eu queria comprar 108, porque o espírito falou que eu sou. Aí vi lá um colar lá, sabe para quê? Para eu fazer mantras repetindo 108 vezes aquele mantra. Porque aquilo ali é massificação de mensagem, sabe? Aquilo ali é neurociência, mano. Cristão rezando o texto. Você até falou que a igreja católica usa esse método, né? Já vi muito esse isso. método de repetição, né? Repetição. Já fiz muito isso. Aí rodava o dia todo de carro, queria bater no traseiro. Não, mas aí eu pego as mensagens. Pegava o terço assim, ó, que tava pendurado, aí parava lá em Copacabana e fazia o terço todo. Aí quando saía dali, transformava. Mas é que tá. O ato vai criar o hábito. O hábito vai criar o caráter. Minha proposta é essa. A vida, ela não é uma receita de bolo. Você tem que viver a vida para fazer aquela receita de bolo, tá entendendo? Na realidade, o que você vai pegando é uma carga de experiência tremenda. Por isso que eu falo para você da linha do tempo. Eu acho que você não aborda muito isso daqui. De tudo que está na tua vida está escrito. Você pode desviar Que de tá algumas escrito, coisas. cara? Você tá Acredito que não, Você pode desviar. Isso aqui é receita de bolo. Está escrito. Tudo vem aqui para quê? Você pode evitar que isso aconteça através de experiências passadas. Eu venho aqui para tentar melhorar. Eu venho aqui para tentar melhorar aquilo que já está escrito. Aquilo que está errado, eu posso errar. Não, porque aí você vai pegar o mesmo fato e vai ver eles de dinâmicas diferentes. É o que eu estou te falando, capacidade de raciocínio. Eu acho que esse negócio da diabetes, da glicose baixa é até isso, por causa da porcaria que está saindo do cérebro, do açúcar. Então você vê o mesmo fato em 10 situações diferentes, para você ver qual é a coisa que você vai escolher. Mas, cara, se vai ser esse caminho aqui que eu vou escolher, que vai ser o que vai causar menos dano. Tudo é forma de avaliar. Você está colocando o seu ponto de vista. Eu estou colocando que eu cheguei ao ponto de vista que eu sozinho não me modifico. Eu sozinho caio para o lado da fofoca. Eu sozinho caio para o lado da discussão. Eu sozinho vou bater boca. Eu uso os fatos para poder tentar tá certo, você está perfeito, você está num patamar que eu não me encontro. Os fatos que eu vejo errado para tentar, não é assim. Sim, você está num patamar que eu não me encontro. Porque aí é o que eu falo para você. Da conta do terço que estava em Copacabana rezando e depois queria coisa, tá entendendo? Então hoje já não é mais assim. Eu vejo o de fora para tentar, não, vamos fazer aquilo tudo que não bem, é mano. Quando tu entra no método e tu criou a dúvida, tu já faliu o método. Não. Primeiro tu tem que avaliar e falar, é isso que eu quero. Pronto. Mas se tu avaliou, veio nas coxas, e depois olha só, Carlos, você sendo uma pessoa falha, é difícil pra caramba de você conseguir o que tu quer. Porque o que acontece? Você parte do princípio que todos nós somos falhos. E o que eu quero? Então é difícil. O que você cada um quer uma coisa diferente. O que você quer? Cada um quer uma coisa diferente. O que você quer? Cada um quer uma coisa diferente, sabe dependendo do momento que seja. O que você quer? Sabe o que é? Paz interior. Todo mundo quer isso. Eu quero paz interior. Agora, o dinheiro faz eu ir para o outro lado. Os interesses, no caso a fofoca, faz eu ir para o outro lado.
Eu estou procurando a mesma coisa que você, não é diferente não. É questão de percepção, ponto de vista. Paz interior. Vamos continuar, senão a gente não vai ler todos os livros. Os dois estão inspirados. É preciso estar mais alerta para fazer o cérebro trabalhar ao nosso favor, sabendo que raramente nosso estado mental reflete a chamada realidade, mas sim a realidade que criamos a partir de nossas emoções. Por isso somos os nossos únicos inimigos. Viu? Estar mais alerta para fazer o cérebro trabalhar a nosso favor. Pode continuar. Então, e por isso somos Pode os continuar. nossos únicos inimigos. Pode Então, continuar. cara, eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso. Eu estou passando por uma situação parecida com meu pai novamente. Meu pai foi fazer uma cirurgia de catarata, uma retirada de catarata. E ele com muito medo uns dias antes, né? Já apresentando aquele medo. No dia que ele ficou, nós fomos para fazer a cirurgia, né? Ele entrou no carro e falou assim, vai dar errado. Ele falou isso pelo menos umas 10 vezes aqui na barra. O cara, não fala isso, pelo amor de Deus. Vai dar errado, vai dar errado. Deu errado. Deu errado. Entendeu? Então, assim, eu acho que quando a pessoa mentaliza uma coisa positiva ou negativa, realmente pode acontecer. Aqui A fé remove montanhas. Ele vai falar mais ainda. A fé remove montanhas. Aí o Mas anestesista, aí, rapaz, olha A fé remove só. O montanhas. próximo livro que a gente vai ler, a gente vai falar sobre isso, a fé remove. o anestesista depois me chamou. Cara, eu faço isso há mais de 30 anos, isso nunca aconteceu comigo. Eu faço isso há 30, isso nunca. O que aconteceu? Ele pegou uma veiazinha. Então o olho do meu pai ficou todo roxo. Mas foi temporariamente, não ficou. Pode ser pelo menos uns 15 dias nessa situação. Entendeu? E realmente falou, cara, isso nunca aconteceu comigo. Aí, É a tua força do pensamento. do pensamento. Ele já somatizou aquilo ali, por quê? Exatamente. Por quê? De repente, sentimentos de culpa Medo. inconsciente, medo. Quer dizer, isso tudo cria energia para alimentar um vórtice de criação que vai ali, que acontece. Mas é você mesmo, ele ali foi instrumento, porque o resultado está em você. Quando você acha que aquilo foi um acidente, você não acredita mais em Deus. Porque tudo está na mão de Deus, nada é por acaso. A gente tem que entender esse lado, sabe, da narrativa que vem, para a gente saber interpretar de forma honesta. Sou eu, não tem outro. Por mais que o outro atirou, apertou o gatilho, sou eu o culpado, sempre. Porque senão a gente vai entrar, então vou ser materialista, não vou trabalhar religiosidade. Questiona Deus, né, cara? Por que deixou acontecer? Lógico. E porque veio por acaso, por isso, o problema todo é esse, sair desse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente não entende isso de uma forma cabal, que Deus está em mim e eu sou responsável da minha vida e nada vem por acaso. O problema sou eu. O problema não é minha filha, não é minha mulher, não é o patrão, não é o Bolsonaro, não é o Lula. O problema sou eu. Quando a gente sai dessa responsabilidade, fica difícil equacionar o problema. Aí vai entrar medo, culpa, tudo. Mas se esse cérebro burro pode somatizar o que não existe, pode também curar o que existe. Aliás, o que seria o milagre, a cura, senão essa absurda força capaz de fazer com que o cérebro humano produza substâncias que levem à cura de certas doenças por mecanismos ainda desconhecidos. Na impossibilidade de abordar-se aqui todo o repertório de emoções com potenciais de adoecer ou curar, conforme a realidade que se dá, serão comentados os que se têm mostrado com frequência. Aí ele narra aqui o que vai ser comentado, os tópicos que vai ser comentados. A coragem contra o medo, a alegria contra a tristeza, a criatividade contra a paralisação, a meditação contra
Olha por que eu fiz a conta assim, a macumba. Perdão, repete esse parágrafo novamente. Na impossibilidade de abordar-se aqui todo o repertório de emoções com potenciais de adoecer ou curar, conforme as qualidades que se lhe dá, serão comentados os que se têm mostrados mais frequentes. Então, aqui ele vai falar, vai abordar aqui cada tópicozinho que ele vai falar aqui embaixo. Aqui, ó. Primeiro tópico, a coragem. Aí ele vai falar muito contra o medo. Aí depois ele entra a alegria, contra a tristeza. A criatividade, contra a paralisação. A meditação, contra o automatismo e a inconsciência. Por isso que eu fiz a minha macumba. Pensamento automático, aquilo que você falou do pensamento automático. Ele tem que ir para ali, mas ele vai para lá. E hoje eu li eu tenho um livro lá do Hare Krishna, não, como é que é o nome? Krishnamurti. Hoje, dia 7, né? Aí a mensagem lá veio falar, o teu inconsciente é você. Aí eu, caraca, veio logo o assunto do estudo ali, pum! E para falar, o teu inconsciente é você. Você consciente, você está focado, mas você está lutando contra você. O teu inconsciente é você. E aí ele vem falar aquilo tudo para, quando você trabalhar o teu consciente, ver o reflexo no inconsciente, porque o inconsciente é você. Então, quer dizer, esse trabalho pedagógico de você se modificar, tu vai ver o resultado no teu inconsciente. É interessante que eu não tinha visto isso nos estudos, para tu ter esse paralelo. Lógico, eu tinha falado entre linhas ali, entre frases, mas assim, objetivamente, aquilo, é você avaliar o teu trabalho, mas não entrar no lado do trauma, do vitimismo. Entra, porra, eu ainda estou ainda com a cocaína, ainda nas ideias. Porra, eu ainda não consigo me libertar da fofoca, disso, daquilo outro, e pronto. Aquilo ali para te dar um raio-x, relâmpago para você, opa, tu não está nessa santidade toda não, olha aqui, ó. Então você tem que entender isso para ir continuando o lado pedagógico da reforma íntima. Não é questão de entrar numa... Não, tu tem ali as duas facetas, um centrado, que é o consciente, e um não centrado, que é o inconsciente. E um serve de leitura para o outro. Falei, cara, uma frase, uma paginazinha pequena, sucinta. Aí você entende o Elei Valdemir, né? A esperança contra a desesperança, a afetividade contra a indiferença, a confiança contra o controle e a ansiedade. Olha que interessante, a confiança contra o controle e a ansiedade. Essa aí é fundamental. O desapego contra o apego. Aí ele finaliza. O desafio ou o convite ao trabalho para mudar o próprio ambiente emocional adoecido por outros mais favoráveis à saúde será explicitado a seguir. Aí ele vai falar de cada item. O legal, quando você ouve, né, esse quadro comparativo aí, né, você vê umas aí que você já fugiu dela, mas pô, tem algumas que é complicado. Para mim é bem complicado, cara. Eu até quero, até brigo, luto, mas É difícil, né? é um trabalho, né? Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é a 555. Não, é 556. Pergunta: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Pelo simples contato? Resposta:
a força magnética pode chegar até aí, quando secundiada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer o que explicam em seu proveito e credibilidade alheia. Então, isso aí é muito interessante porque a gente tem que entender o processo do magnetismo pessoal. Então ele coloca ali, tem pessoas que têm um magnetismo ao ponto de curar. Mas ele vai curar o quê? Ele vai curar, sabe, nesse magnetismo, uma influência ali como o passe magnético vai influenciar com energias. Mas se você tem uma perna atrofiada, não adianta. Aquilo não, Jesus, ninguém vai curar, não adianta. É fisioterapia, tu ficou 5 anos com o treco parado. O treco atrofiou. Tu vai demorar no mínimo ali, ou mais ou menos 5 anos ali, fazendo exercício para aquilo ali, para igualar, para alguma coisa. O pessoal quer as coisas escandalosas. E lê em livros escandalosos que associaram alguma coisa e aumentaram aqui para criar aquele fator de impressionar todo mundo. E a gente vai acreditando naquelas historinhas. Então, quer dizer, se tu está travado, aí quer dizer, você tem ali alguma coisa te travando. E de repente um passe magnético vai te destravar, vai te melhorar. Porque o magnetismo dali está desbloqueando emoções ali concentradas, energias negativas concentradas. Agora, quando o negócio somatizou, já era. Não adianta, aí as pessoas acreditam, fez isso, fez aquilo, curou e tal. São narrativas para dominar e escravizar aquele grupo. Lógico, dominação. Agora, é o que ele quis colocar. O Miramês deve falar aqui de uma forma bem mais clara, né? Eu não ouvi hoje a mensagem dele. Hoje acordei tarde não, acordei até cedo, eu acordei no horário normal, 6 horas, mas tinha tanta coisa para fazer que não deu nem para ouvir o Miramês. Então vamos lá, toque de cura. Então, alusivo à questão 556 do Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 46 do livro Filosofia Espírita. Toque de cura. Podemos crer que existam as pessoas magnéticas, aquelas que tocam as pessoas enfermas e por vezes as curam, mas é bom analisar a vida dessas pessoas, não para divulgar o que for contrário à caridade, porém para observar quais são, pela vida que levam, as suas companhias espirituais. Toda operação curativa envolve a presença de espíritos desencarnados capazes de compreender essa ciência divina que parte do amor de Deus para com as criaturas humanas e espirituais. Se há enfermidade na Terra, elas igualmente existem no plano espiritual. A desencarnação não é passe de mágica. Se um espírito deixa suas vestes carnais e não modificou seus sentimentos, continua levando o que possui no coração. É uma parada aqui que deve ser muito complicada, a gente que está estudando isso, porque a noção de causa, você sabe o porquê, mas você negligencia por malandragem, molecagem. E aí, quer dizer, esse assessoramento
que você pode ter de bons espíritos e tal, ele vai ficar um pouco de lado, porque ele sabe o porquê. Eu vou ficar lá para ir lá e levar o garotinho no colo. Ele sabe o porquê, então ele vai ter que se melhorar. Então a gente aqui tem que ter essa noção de que, pô, cara, se sou eu que crio tudo e isso aqui está vindo e está me deixando em situações desconfortáveis, o que eu tenho que fazer? Então é trabalhar isso. Agora, esse assessoramento eu acredito muito que deve ser mais para os ignorantes que não tiveram essa situação aqui toda formada para a gente. Quantos querem se reunir aqui para ouvir assuntos pertinentes a esse tipo de vida, a esse tipo de pensamento? Poucos. Na minha casa ninguém. Agora apareceu lá um que veio aqui, mas aí é temporada, né? Mas é, quer dizer, poucos querem se dar essa importância. Não, estou falando na minha casa, mas é na casa de todos. É de todos. O Valdemir é pior ainda, que é o que mora mais perto. Então, quer dizer, a gente tem que ver, isso aqui é uma bênção. Minha mulher fala, eu sei. Você vai lá que está cheio de velhinho doente, já tudo para desencarnar, e tu é um maioral, é isso. Eu falei, porra, pode até ser, isso aí pode ser uma coisa que ajude a eu ir. Eu quero me descobrir. Eu quero me descobrir. Eu falo toda hora, eu não estou me importando com ninguém aqui, ó. Eu falo para eles, eu não estou me importando com ninguém, eu estou me importando comigo. Mas, passando para vocês, eu estou massificando para mim. Eu estou entendendo tudo. É igual um professor, né? Mais ou menos o professor, Valdemir? Se passando para eles, você está alimentando, aprendendo, se alimentando. Aí quer dizer, eu mostrei para ela, eu falei, graças a Deus que estão os velhinhos lá para desencarnar, tá para me ouvir. Senão não ia ter ninguém. Qual é o objetivo, né, cara? A gente tá vendo aí, né, cara? Aí você vê, os caras chegam aqui, às vezes, a gente nas reuniões aí, né? Pô, reclamando, chorando, né? De situações que eles poderiam ter mudado, cara. Então eu tô tendo a oportunidade de ser lembrado agora, ó, a responsabilidade é tua. Ó, o emocional é teu, meu irmão, você que está semeando. Não tem nada de milagre, não tem nada de, sabe, de excepcional. Não tem. É uma sequência, cara. É comportamento mesmo. É escolhas. Tu escolhe isso. Tu vai receber pertinente a isso. E sabendo que essas escolhas, qual é o interesse dessas escolhas? Ali é que está o dispositivo do negócio. Qual foi o interesse de tu fazer aquela escolha? Isso que a gente tem que entender, porque foi esse sentimento que co-criou lá na frente. Não foi a escolha propriamente dita, o interesse da escolha. Eu estou discutindo bem mais de 40 anos, e mais de 50 anos. Entendeu? Cara, por Deus, eu nunca fui no centro para buscar uma cura para um joelho, né? Meu joelho está aqui. Não tem jeito, não adianta eu ir para lá nessa ilusão de que vai ter um espírito que vai. Isso aí para mim não existe mais. É pior. Aí o Valdemir conserta lá o joelho. Ele vai para onde? Não, mas assim, é uma visão, né? Amanhã, vai ter uma palestra com um médico, que ele é da doutrina espírita, ele é um clínico geral, se eu não me engano ele trabalha na Unirio. Eu já assisti uma palestra dele. Essa troca de energia, essa boa vontade da cura, isso realmente pode ajudar os pacientes. Aquela boa vontade, né, de querer ajudar o próximo, isso aí pode realmente ajudar. Eu creio. Mas assim, a pessoa ter um problema e achar que é impossível. Não tem como. Um milagre, né? Um milagre. E o interesse desse milagre também é ali uma coisa a agregar ali, ou na resolução, ou em permanecer o problema, né? O que você falou aí agora, que a dor é pedagógica, né? Não preciso tomar. Eu acho que quando você pega uma função dessa, a gente tem exemplos aqui, né, cara? Porra, o doutor José Antônio conseguiu curar a gente pra caramba. Eu acho que na vida dele, muita gente ficou com ele mesmo. Já fiquei várias vezes curado, quando cheguei com um problema aí, fiquei curado. Eu acho que muitas vezes não é só o dinheiro, né, cara? Tem que ter qualquer função, seja o cara que está pregando, seja o cara que está medicando, seja o cara que está ensinando,
tu tem que ter alguma coisa ali para você, uma troca para você fazer, que não seja só, seja o cara que está consertando alguma coisa, que não seja só o dinheiro, que é a parte principal do negócio, tá entendendo? Não é só o dinheiro, é só a coisa. Tem o lance da experiência que tu tem que fazer e aquela coisa de te fazer o bem, aquilo que você está fazendo. Aí vamos lá, chamar de ironia do destino, como é que morreu o pai e a mãe do Dr. Zé Antônio? Atropelado, Onde? ali em frente da casa Em deles. frente à igreja católica, em frente à casa dele. Olha que o cara, pô. Ele já ajudou gente pra fora caramba. do comum, ele era... Ajudou gente pra caramba. De que o cara morreu? Covid. Uma outra coisa que eu estava falando com a minha filha a respeito desse estudo aqui, né? A gente conversando, minha filha é evangélica, né? Eu estava falando uma parte. Tá no tempo dela. Filha, não tem esse negócio de levar o nome da pessoa para fazer oração. Não tem isso. Você tem que fazer a sua parte. Lá é uma escola de aprendizado. Você está cada dia evoluindo. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que pagar suas contas em dia. Você tem que tentar fazer o certo. É igual o caso do teu pai. Além de ter sido uma força que você conhece, ter sido uma força negativa, você explica causa e consequência. Ele quis aquilo, a causa, ele quis aquilo. Talvez por medo, porque meu filho está com quantos anos? 70 e pouco, 77 anos? 79. 79, já fazer 80. Então ele ainda não tem essa. Na realidade, isso aqui é muito bom para a gente, para você ter, eu vejo isso, um desprendimento desse material. Porque a gente está caminhando para o fim. Então eu acho, talvez seja um medo disso que tenha acontecido isso Não com é ele. isso, não. Meu pai tem uma história de vida de infância. Meu pai perdeu o pai aos 10 anos de idade, de tuberculose. Entendeu? Então, assim, ele tem uma história desde esse momento, isso para ele foi traumático. Isso reflete hoje na vida dele. Entendeu? Ele tem apego às coisas, ele tem apego ao material, ele tem apego, por exemplo, ele é difícil, uma cadeira está escangalhada, ele tem dificuldade de se apegar, de jogar fora ou doar para uma outra pessoa, entendeu? Isso é uma coisa. Isso não vem ao caso. Eu também vivi isso aí também. Então a gente tem esse, sabe? E você está recuperando uma coisa ou outra que poderia ser descartado hoje com facilidade. Exatamente. Mas a gente pegou aquele apego Aquilo ali. O medo da falência. Né? Exatamente, medo da falência. Lá em casa tem tanta coisa velha. Já começa da gente, seu A mulher me critica, mas ela mesmo não joga nada fora e melhor. E é a mesma coisa. Vamos continuar aqui, que já vai estourar ali. A meta de Jesus, e pela qual desceu à terra, foi para curar as deficiências das almas, educando-as de modo que Deus lhe ensinou no curso de bilhões de anos. Não devemos ser endurecidos no aprendizado. Aproveitemos o tempo na educação e na instrução espiritual que estão se espalhando por todo o mundo. Se alguns têm o dom de curar, aproveitem essa faculdade, curando os enfermos, mas não deixem de instruí-los. Juntamente, trabalhem com a palavra. O Mestre nos deixou, como herança divina, o Evangelho para nos mostrar as diretrizes que deveremos tomar, mesmo vivendo na carne, porque os primeiros passos para cima são dados pela terra, que ora nos serve de berço, onde acordamos para a luz. O companheiro encarnado que tem o dom de curar e que já conhece a força da verdade, como sendo amor e caridade, cresce na direção do Cristo, despertando em seu coração que deve pulsar no ritmo do universo. Os médiuns curadores cheios de ilusões que sofisticam seus gestos para impressionar os enfermos, que fogem à naturalidade e recebem recompensas em troca das curas que fazem, são os falsos profetas mencionados no Evangelho. Não deves dar crédito a essas pessoas que falam muito do Cristo, mas não seguem seus passos. Falam às vezes do amor, porém não amam. Dizem coisas bonitas sobre a caridade, todavia não são benevolentes. O toque de cura desses tipos são negativos.
podem até aliviar os enfermos pela fé dos mesmos, porém causando distúrbios maiores nas suas intimidades espirituais. Esses irmãos devem ser instruídos na doutrina que não vende seus dons e não especula suas forças. Esses médicos são dotados de força magnética por provas e devem dar graças a Deus para o seu sustento. O Senhor os dotou de certa inteligência, pernas e braços para trabalhar, para que vivam do suor do seu rosto. Não deves entrar nas tentações de certas influências malfeitoras. Importa igualmente desconfiar das narrativas interesseiras, dos instrumentos de espíritos levianos, sem as devidas responsabilidades para com trabalhos grandiosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo conversador em demasia deixa escapar em suas narrações algo de inverdade, por não ter tempo de analisar o que fala. A seleção aí fica para quem ouve. De qualquer maneira, quem escuta tem o dever de selecionar o que vem de fora. Para tanto, é dotado de raciocínio. Que assim seja. Bem, então está chegando ao término do encontro na sua parte de estudo, né? Na manhã de hoje a gente vai agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nós temos recebido, a Jesus, né, pelo nosso modelo, a gente consiga pôr em prática, né, principalmente hoje falando do emocional, né, e agora das possibilidades de cura, né, das nossas mazelas, até mesmo física. Então, a Deus, a Jesus, aos espíritos mais esclarecidos, o nosso muito obrigado, e aos irmãos que participaram, nós encarnados e os desencarnados, que estão nessa busca do equilíbrio físico, ético, moral e espiritual. Obrigado, Senhor. E que assim possamos ir para nossa sustento do corpo físico, que esse aqui também precisa, né? Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos.
Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos.